Fala pessoal, eu sou o Rafael. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre previdência privada. O que é, para que serve, se faz sentido para você ter ou não, entender peculiaridades da previdência. Quer saber um pouquinho mais sobre previdência privada? Fica comigo no vídeo até o final. Bom, que legal que você está aqui e quer saber mais sobre previdência privada. Se você gostar desse vídeo, compartilha com um amigo para que ele também entenda mais sobre previdência e possa fazer sua própria previdência para que ele não dependa do INSS. Já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber vídeo novo toda vez que ela for pro ar e comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida que eu respondo todos os comentários. Quando alguém me fala, comecei a investir em previdência privada, é como a pessoa falar, comprei um carro. O carro que você comprou pode ser 1.0, 1.6, 2.0, esportivo, caminhonete, de trilha, rebaixado. Pode ser um monte de coisa esse carro que você comprou. A previdência é a mesma coisa. Ela pode ser um monte de coisas. Não interessa que você tenha uma previdência, interessa o que tem lá dentro dessa previdência. Aqui tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem carros bons, tem carros ruins. Tem carros que combinam com o seu perfil, tem carros que não combinam muito com o seu perfil. Vamos entender um pouquinho mais dessa dinâmica ao longo do vídeo. Antes de entrar nessa diferenciação, queria falar para você que quando você vai comprar uma previdência privada, você tem que escolher entre PGBL e VGBL. PGBL é o Plano Gerador de Benefício Livre e o VGBL é o Vida Gerador de Benefício Livre. Qual a diferença delas? Basicamente, o PGBL é indicado para quem faz a declaração completa, que tem muitos gastos comprovados, como saúde, educação e dependentes. Já o VGBL é indicado para quem faz a declaração simplificada, não tem dependentes e não tem muito comprovação de gastos de saúde, educação e dependentes. Em relação ao imposto, qual a diferença delas? Que o PGBL você vai pagar sobre todo o valor acumulado e o VGBL somente sobre o rendimento lá na hora do saque. Por que isso? Porque no PGBL, se você faz a declaração completa, você tem um benefício de deduzir até 12% da sua renda recebida no ano, pagando um fundo de previdência privada para você e abatendo a sua base de cálculo do imposto, pagando menos imposto ao longo da sua fase de acumulação. Então, ao longo dos seus 20, 30, 40 anos que você contribui para esse fundo de previdência, você pode deduzir esse valor que você investe para você. Então, você deixa de pagar imposto ao longo dos 20, 30, 40 anos para pagar todo de uma vez quando você sacar sobre o todo. O VGBL, como você não tem abatimento no imposto, você investe um valor, lá na frente você vai pagar imposto só sobre o rendimento. 3 para você, 1, 2, 3 para mim. Benefícios de fazer um fundo de previdência privada. O fundo de previdência privada, você não tem a incidência de um come-cotas, por exemplo. Se você investe num fundo de investimento, a cada 6 meses, em maio e novembro, o governo retira um pedaço do imposto devido, para que você vá recolhendo imposto ao longo do tempo. Então, em 20, 30, 40 anos disso aí, você vai diminuindo o seu montante que você tem, que você vai pagando imposto ao longo do tempo. No fundo de previdência, você não paga esse imposto, você até deduz o seu imposto de renda, se for o PGBL, e você só vai pagar lá na frente. Então, o juro composto sobre o total, sobre o montante, vai fazer que ele trabalhe para você ao longo do tempo. Lá na hora do resgate, você pode sacar de uma vez, sacar com prazo definido, quantidades fixas, ou ter uma renda vitalícia com valor daí menor, porque você vai receber ao longo do tempo enquanto você estiver vivo. Na hora de escolher, então, um plano de previdência, você primeiro teve que escolher entre PGBL e VGBL, e depois sobre a tributação, se ela é regressiva ou progressiva. A tributação regressiva, ela vai de acordo com a tabela do imposto de renda, de 0 até um valor limite, e de 0% de imposto a 27,5% de imposto. Quando que vale a pena fazer essa? Se você vai utilizar esse dinheiro em menos de 6 anos, às vezes vale a pena fazer essa, ou você vai receber um valor muito pequeno de benefício e não tem outra fonte de renda, porque senão ela vai somar também a sua base de cálculo. Para o longo prazo, a maioria dos casos, vale mais a pena fazer a regressiva, que ela começa com uma alíquota de 35%, caindo até 10% ao longo do tempo. Então, a cada 2 anos, ela muda de 35 para 30, 30 para 25, 25 para 15, 15 para 10, e depois de 10 anos desse dinheiro investido, você paga 10% de imposto. Então, se você faz um PGBL, que você não pagou imposto ao longo do tempo, não pagou come-cotas, depois de 10 anos investido, o imposto sobre esse valor total seria de 10%. Se você faz um PGBL, você não deduziu o imposto, pagou o seu plano de previdência por 10 anos e a partir do 10º ano, o imposto que você vai pagar sobre essa rentabilidade será de 10% na regressiva. A forma de tributação você também escolhe na adesão ao plano. Eu quero mostrar para vocês uma ferramenta no site da Suno que você pode analisar o seu fundo de previdência para saber o que tem lá dentro, qual é o carro que você está comprando. Vou mostrar na tela aqui para você entender. Você pode vir no site da Suno, a Suno vai abrir
essa página aqui, você pode vir aqui em gratuito, fundos de investimento. Aqui você pode procurar pelo CNPJ do fundo, o nome do seu fundo, por exemplo, eu tenho no Banco do Brasil, vamos ver se tem alguma coisa. Ele traz aqui o referenciado, o BB Ações, o Unibanco, seleção. Eu tenho Caixa, Caixa Basco, Caixa Brasil. Vamos procurar aqui o Icatu, Icatu segue moderado, FIC FIRF. Não é uma indicação de compra, é só um fundo que eu quero mostrar para vocês. Quando você busca o fundo, ele vai te trazer essa ficha aqui do fundo. Ficha técnica, CNPJ, qual que é o patrimônio, a taxa de administração, qual que é o início do fundo e qual que é o desempenho dele. Em azul é o fundo, em amarelo é o CDI, então ele vem perdendo o CDI desde março de 2020, e o vermelho é o Ibovespa. Então às vezes o Ibovespa mais para baixo, mais para cima, agora o Ibovespa tem ganho do fundo aí, do CDI. Traz o patrimônio do fundo que vem diminuindo, a volatilidade dele, o drawdown e algumas estatísticas. Quantos meses ele ficou positivo, 190 o fundo, o Ibovespa 110, o CDI 193. Quantos meses negativo o fundo, só 3 meses, o Ibovespa 83, o CDI nunca ficou. Ele é a base de cálculo ainda. O retorno mensal traz informações. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, que ele tem uma composição da carteira. Quando você aperta a composição da carteira, ele abre a carteira e mostra a composição. A composição desse fundo é 99% cotas de outros fundos. Quando a gente fala de fundos de investimento, normalmente os bancos e as operadoras, as administradoras, elas criam fundos macros, que vai ter lá um fundo de ações, um fundo de fundos, um fundo de recebíveis, um fundo de renda fixa, um fundo com tesouro macros. E as carteiras que elas vendem para a gente é a porcentagem distribuída nesses fundos que ela tem. Então, por exemplo, alguém que é mais conservador vai ter fundo de tesouro direto, por exemplo, e fundo de crédito privado um pouquinho. Quem é moderado vai ter fundo de tesouro e fundo de fundos, ou fundo de ações. Quem é mais arrojado vai ter uma porcentagem maior no fundo de ações e um pouquinho em fundo de renda fixa. Então, as carteiras comerciais que eles negociam com a gente lá no varejo são essas do mix da carteira que eles têm. Então, quando a gente procurou esse SEG moderado renda fixa, comprei um carro, beleza, você comprou essa previdência. O que tem lá dentro? 99% dela é cota de outro fundo, desse fundo macro que a gente falou. Vamos lá ver. E 100% das cotas de fundos é nesse Icatu SEG. A gente copia isso aqui e vamos lá procurar esse fundo. Pesquisa ele vai trazer esse aqui. Então, o fundo de renda fixa conservador previdenciário, o que ele tem? Aqui está o desempenho dele também. Também perde para o CDI e para o Bovespa, traz a volatilidade, traz as mesmas estatísticas. Quantos meses ele foi positivo, quanto foi negativo e tal. E na composição da carteira, o que ele tem? Agora, 100% do nosso fundo que a gente comprou tem um outro fundo. Então, dentro desse fundo, o que tem lá? Tem títulos públicos do Tesouro. Então, quase metade do fundo é título do Tesouro. O quê? LFT, LFT, LTN, quanto? 20% dessa daqui, 6% dessa, NTNB, todas as operações que ele tem do Tesouro. O que mais que ele tem? Operações compromissadas. Tem LTN, 95% aqui desses 18. O que mais? Tem debentures. Do quê? Da Litel, da Brase, da Cirela, da Semig, da Gerdau. 6 milhões, 5 milhões, 2 milhões em quê? Em debêntures dessas empresas. O que mais? Tem 13% em depósito, DI, taxa Selic, taxa Selic de um dia. Cota de fundos, BB Eletro de Investimentos, Fundo de Investimento de Direito Imperium, FIDIC Paraná, Driver Brasil Volkswagen, Chemical. Então, tem mais esses valores aqui, 10 milhões, 9 milhões, 4 milhões. Nesses outros fundos. E tem título de crédito privado da Lojas Americanas, 6, 7, 8, 9 milhões aqui, e até mais, vamos ver. Opções, tem um pouquinho de futuro, tem valores a pagar. Então aqui a gente olhou esse fundo que tem outro fundo como referência. Beleza, o que a gente pode ver? Vamos buscar um fundo do Alaska, por exemplo, ficou conhecido um tempo atrás, que o Breda apareceu bastante nas redes sociais. Vamos pegar esse Alaska previdenciário deles. É um fundo de ações previdenciário, que você tem uma volatilidade maior, mas como é um fundo de longo prazo para previdência, em tese você consegue ter volatilidades maiores. Porque se você for comprar um fundo previdenciário de renda fixa, você pode ver que metade daquele fundo ali é tesouro direto. Então você pode você mesmo fazer o seu fundo de tesouro direto. Comprar as suas posições de tesouro. Lógico, aqui você tem o benefício previdenciário, você pode abater o imposto de renda, é mais fácil que você só delega para alguém, mas paga a taxa de administração, tem esse pênalti no caminho. Então o Alaska, ele tem um patrimônio de 191 milhões, 2% de taxa de administração, o patrimônio diminui um pouquinho, o fundo vem perdendo para o Bovespa, mas eu quero mostrar para vocês aqui a composição da carteira. Quando a gente entra em composição da carteira do Alaska, olha o que ele mostra. 95% desse fundo
de ações do Alasca é ações. Então você entra aqui para olhar o que ele tem. Ele tem 15% de Magalu, 35 milhões. Tem 11% de Rent 3, 11% de Cogna, 10% de Rail, 9% de Lojas Renner, Log, Braskem. Então você consegue ver o que tem dentro do fundo. A Suzano, Valide, Also, Pomo, 850 mil. Então esse fundo de ações está em exposição a essas ações. Então você pode delegar a sua renda variável para um fundo previdenciário que investe nessas ações. Se fizer sentido para você, é uma opção. Se não fizer sentido, eu não gosto muito dessas ações, escolha um outro fundo. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que essa ferramenta da Suno, você tem informações, você consegue baixar a lâmina do fundo, você consegue ter informações de rentabilidade, o histórico dela, você consegue fazer esse comparativo e saber o que tem dentro desse fundo quando você me fala, comprei um fundo de previdência, da mesma forma que me fala, comprei um carro, você consegue falar quais são os acessórios que o carro tem, qual é o motor, qual é a potência, quais são os opcionais que você tem que vão melhorar o seu desempenho ou que vão te dar mais conforto ao longo da viagem, ao longo do seu uso aí do seu carro. Então, fundo de previdência privada é um fundo muito interessante para que você diversifique seu patrimônio. Eu fiz um vídeo como eu escalo meus investimentos, então considerando seus envelopes de curto prazo, reserva de emergência, a escalação do seu time de longo prazo, com renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, tal, até Bitcoin, você pode assistir no link aqui embaixo ou aqui no card, eu vou deixar também, para que você veja como que eu fiz essa alocação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre previdência privada e PGBL, eu fiz um vídeo lá no começo do canal que eu explico a diferença entre elas, o que vale para cada um. Ele tem mais informações na tela, que eu vou deixar o link aqui embaixo também na descrição e uma possibilidade para você assistir aqui no card, essa exclamação que aparece aqui em cima. Bom, é importante que você tenha consciência sobre o seu portfólio, sobre o destino que você dá para cada dinheiro. Então, quando você recebe, você tem que gastar menos do que ganha, ter excedente. Esse excedente vai para os seus envelopes de curto prazo e para o longo prazo. Dentro desse excedente, você vai fazer essa distribuição, essa alocação, diversificando o seu risco. E uma das formas de diversificar é uma previdência privada, que pode contribuir para a sua renda passiva lá no futuro. Espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, compartilha com um amigo para que ele também conheça essa ferramenta do site da Suno, que ele possa investir melhor e diversificar o seu portfólio. Se gostou mesmo do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para receber vídeo novo toda vez que ele for pro ar e comenta aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver que eu respondo todos os comentários. Por hoje é isso. Valeu!